Há um momento na vida de todo ser humano em que o chão parece desaparecer, onde os sonhos perdem a cor, onde a esperança parece um eco distante, apagado por frustrações, perdas e repetições dolorosas. Mas e se? E se tudo aquilo que você viveu até agora não for o fim, mas o convite? E se esse vazio que você sente for, na verdade, o espaço onde uma nova realidade pode começar a nascer? Você não está quebrado. Você está num ponto de transição. E há algo que talvez você ainda não tenha percebido. A mente que criou o problema também pode criar a solução. Não como mágica, mas como uma ciência profunda e esquecida, que une fé, neurociência e consciência. Joseph Murphy chamou isso de poder do subconsciente. Joe Dispenza o chamou de quebrar o hábito de ser você mesmo. E hoje, essas ideias voltam como pontes para os corações cansados. Não para que você apenas sonhe, mas para que você acorde. Joseph Murphy foi um autor, teólogo e estudioso da mente humana, nascido em 1898, na Irlanda. Com formação em filosofia e psicologia, seu maior legado foi a obra O Poder do Subconsciente, publicada em 1963, um livro que percorreu o mundo revelando que o segredo da transformação está dentro, não fora. Para Murphy, o subconsciente é como um solo fértil. Tudo o que você planta nele, seja com medo ou com fé, cresce. E a maioria das pessoas, sem saber, planta imagens de fracasso e limitação. Ele dedicou sua vida a ensinar que, ao reprogramar o pensamento com emoção e constância, é possível transformar toda a experiência humana. Joe Dispenza, nascido em 1962, é doutor em quiropraxia, neurocientista, pesquisador e conferencista internacional. Sua formação inclui estudos em bioquímica, neurociência, física quântica e epigenética. Ele ficou conhecido mundialmente após participar do documentário Quem Somos Nós? What the Bleep Do We Know? Mas o ponto de virada em sua vida e carreira não foi acadêmico, foi pessoal. Aos 23 anos, Joe Dispenza foi atropelado por um carro enquanto participava de uma competição de ciclismo na Califórnia. A batida esmagou 6 vértebras de sua coluna. A medicina tradicional recomendava uma cirurgia drástica, fixar barras de aço ao longo da coluna para evitar a paralisia. Mas a recuperação completa era incerta. Joe recusou a cirurgia. Em vez disso, mergulhou profundamente em sua própria mente. Todos os dias, por horas, visualizava sua coluna perfeitamente curada. Com disciplina e foco, construiu mentalmente cada detalhe da reconstrução, como se já estivesse saudável, como se a cura já tivesse acontecido. E aconteceu. Em menos de 12 semanas, estava andando. Em 6 meses, voltou a clinicar. E a partir dali, começou sua jornada científica para entender como isso foi possível, não apenas para ele, mas para qualquer um. O que antes era visto como misticismo, hoje é amparado por uma robusta base científica. A neurociência, a epigenética, a psicofisiologia e até mesmo os estudos sobre coerência cardíaca mostram que os pensamentos e emoções não são apenas experiências internas, mas forças reais, com efeitos mensuráveis no corpo e no ambiente. Joe Dispenza, por exemplo, conduziu experimentos rigorosos em retiros ao redor do mundo, onde voluntários são monitorados em tempo real com EEGs, eletroencefalogramas, sensores de variabilidade da frequência cardíaca, análises de sangue e até mesmo testes genéticos. E o que foi observado? Pessoas que meditam e visualizam curas ou mudanças de vida com intensidade emocional e foco mental demonstram mudanças neurobiológicas concretas, como o aumento da imunoglobulina A, um marcador de fortalecimento imunológico, redução do cortisol, hormônio do estresse, e uma reorganização da atividade cerebral, saindo do modo de sobrevivência e entrando em estados elevados de criatividade e equilíbrio.
Estudos de epigenética mostram que nossos estados mentais e emocionais alteram a expressão dos genes, como interruptores, que podem ser ligados ou desligados dependendo da qualidade da experiência interna. Ou seja, você pode não mudar o DNA com o pensamento, mas pode mudar como seu corpo lê esse DNA. E isso não é apenas teoria, é medido, documentado, replicado. Um dos centros que mais colabora com essa visão integrativa é o HeartMath Institute, na Califórnia. Esta instituição, com mais de 3 décadas de pesquisa, estuda a relação entre o coração, o cérebro e o sistema nervoso autônomo. O que eles descobriram é surpreendente. Quando uma pessoa entra num estado de gratidão, compaixão ou amor, o coração entra em coerência. E esse estado de coerência cardíaca alinha os ritmos do corpo, sincroniza as ondas cerebrais e fortalece a conexão entre emoção e intuição. Mais do que isso, o campo eletromagnético do coração, que é centenas de vezes mais poderoso que o do cérebro, se expande. Pode ser medido a até 3 metros de distância do corpo físico. Ou seja, suas emoções não ficam apenas dentro de você. Elas emitem sinais, moldam seu campo, influenciam sua biologia e, possivelmente, a realidade ao seu redor. Joe Dispenza utiliza esses dados para afirmar que mudanças emocionais sustentadas alteram o campo energético que projetamos, e esse campo é parte ativa na construção de nossa experiência futura. Mas o que isso tem a ver com a realidade, com o mundo fora do corpo? É aí que entra o campo da física quântica, não como misticismo, mas como a linguagem da matéria em seu estado mais fundamental. A física clássica, que moldou a ciência por séculos, vê o universo como uma engrenagem previsível de causa e efeito. Mas no mundo subatômico, onde as partículas são menores que átomos, as regras são outras, e são profundamente estranhas, mas reais. Um dos experimentos mais conhecidos e misteriosos é o experimento da dupla fenda, realizado originalmente por Thomas Young no século XIX e depois aprofundado com a física quântica moderna. Quando uma única partícula, como um elétron, é disparada por uma fenda dupla, ela não se comporta como uma partícula sólida. Ela age como onda de probabilidade, passando por ambas as fendas ao mesmo tempo, até que alguém a observe. No momento em que é observada, a onda colapsa em partícula, escolhendo um único caminho. Isso significa, na prática, que a simples observação consciente influencia o comportamento da matéria. O físico John Wheeler, que trabalhou no projeto Manhattan e depois se aprofundou nos estudos quânticos, afirmou: nenhum fenômeno é um fenômeno real até que seja observado. O observador participa da criação da realidade. Isso ecoa profundamente com os ensinamentos de Murphy e Dispenza. A realidade não é sólida e imutável. Ela é moldável e responde à consciência que a observa com intenção. E esse campo de possibilidades, essa matriz invisível da realidade, tem sido estudado em lugares como o CERN, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, onde colisores de partículas investigam as origens da matéria, energia e da própria consciência. Experimentos no CERN já mostraram que as partículas surgem e desaparecem do vácuo quântico, um campo invisível onde tudo é energia, informação e potencial. Joe Dispenza chama isso de campo unificado, um espaço onde toda a possibilidade existe. E quando você muda seu estado de ser, quando pensa e sente como se já estivesse vivendo o futuro desejado, você se conecta com esse campo de forma vibracional, energética, informacional. Joseph Murphy falava disso em outros termos. Ele chamava de espírito, mente universal, Deus interior. Mas a essência é a mesma. Existe uma inteligência invisível que responde à sua fé, à sua intenção, à imagem mental carregada de emoção. O observador não é passivo. Esses estudos não dizem apenas que o universo é estranho. Eles mostram que você é parte ativa da equação.
Você não está aqui apenas para reagir à realidade. Você está aqui para co-criá-la. E o primeiro passo é lembrar que a consciência não é um produto do cérebro. Ela é a força que molda a realidade. Mas como transformar isso em prática? E se você está neste momento em que tudo parece escuro, onde acordar já é uma luta, como começar? Aqui vai um caminho simples, direto, baseado nos ensinamentos desses dois mestres. 1. Aceite onde você está, mas não se defina por isso. Você pode estar desmotivado, perdido, sem rumo, tudo bem. Mas isso é uma fase, não é quem você é. Joseph Murphy dizia: o que você sente como verdade em seu coração será realizado por sua mente subconsciente. 2. Mude seu diálogo interno. A forma como você fala consigo mesmo molda sua realidade. Troque "não consigo" por "estou aprendendo". Troque "sou um fracasso" por "estou em processo de transformação". Use afirmações diariamente como: minha mente é um campo fértil onde só planto ideias de vitória. A cada dia me aproximo da minha melhor versão. Eu sou o criador consciente da minha realidade. 3. Visualize um futuro melhor, como se já estivesse vivendo nele. Reserve 10 minutos por dia para se imaginar já vivendo a vida que deseja. Sinta com intensidade. Veja, ouça, toque. Seu corpo começa a acreditar que isso é real, e o universo também. 4. Pratique o silêncio, meditação e mindfulness. Pare, respire, sinta o agora. O mindfulness é a arte de estar presente. E estar presente é interromper o vício do passado. Você não precisa controlar os pensamentos, apenas observe-os e volte à respiração. Esse pequeno ato, feito com constância, desativa o modo automático de sofrimento e ativa a mente criadora. 5. Cerque-se de novas informações, novos ambientes, novas palavras. Tudo o que você consome alimenta sua mente. Mude o que você lê, ouve, assiste. Evite ambientes que reforçam a ideia de fracasso ou desgraça. Cerque-se de pessoas que alimentam o que há de melhor em você. Você não precisa acreditar em tudo de uma vez. Só precisa começar a duvidar da ideia de que é tarde demais. A ciência já provou, a espiritualidade já ensinava. Você é mais do que um corpo, mais do que uma história passada. Você é consciência viva. E a consciência tem poder. Lembre-se, mesmo nas noites mais escuras, uma nova realidade já está sendo gerada. Não fora de você, mas através de você. Você só precisa parar de esperar e começar a criar. Porque o futuro que você tanto deseja já está esperando por você. Obrigado por ficar até o final. Nos dê uma força deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Ative o sino de notificações. Comente se gosta deste tipo de conteúdo e compartilhe. Até o próximo!